Bom dia a todos, espero que nos estejam a ouvir e a ver bem. Portanto, bem-vindos a este grupo de trabalho que pertence à Comissão de Saúde. Começo-me por apresentar, sou Ana Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD e sou coordenadora deste grupo de trabalho. O assunto que nos trazem aqui hoje está relacionado com a criação da categoria técnica auxiliar de saúde e temos presente em videoconferência o Dr. Adão Rocha, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Técnicos Auxiliares de Saúde, e o Sr. João Fael, Técnico Auxiliar de Saúde. A metodologia de trabalho terão 10 minutos de uma intervenção inicial que podem partilhar entre os dois. De seguida, temos uma outra ronda onde os grupos parlamentares poderão fazer-vos algumas questões e tecer algumas considerações de 5 minutos cada. No final, voltam a ter 10 minutos finais para responder a algumas questões. Portanto, eu passava-vos a palavra para começarmos, dizendo que às 10 temos uma reunião plenária de sexta-feira, portanto, pedia, dentro do possível, a vossa celeridade nas intervenções. Muito obrigada. Ora, bom dia. Não sei se o João quer começar. Não, podes começar tu. Muito bem. Ora, muito bom dia. Desde já agradecemos esta oportunidade, mais uma vez, esta oportunidade de falarmos e expormos, digamos, este assunto que nos preocupa. E preocupa porque, ao fim de 15 anos, a carreira técnica à saúde foi finalizada e está digamos, a ter o seu caminho. Mas a verdade é que sentimos muito preocupados. Já tivemos a oportunidade em outras ocasiões de expressar esta opinião. É a forma como a carreira está a ser implementada. Ou seja, já vamos com 6 meses após o decreto-lei e a verdade é que muitas das ULS ainda não fizeram a transição. E muitas das que fizeram a transição, fizeram a transição um bocadinho tipo sem lei, sem rock, como se costuma dizer. Temos OLS que simplesmente estão a passar quase todos os assistentes operacionais para técnicos à saúde. Temos outras que fazem o tal crivo de quem passa e não passa para técnicos à saúde. Mas a verdade é que está-se a perceber que existe aqui critérios diferentes de várias OLS, em que uns passam, outros não passam. Aliás, em OLS bem perto uma das outras, eu faço aqui a comparação, por exemplo, do OLS de Gaia e do Porto, por exemplo, em que há técnicos à saúde que exercem a função, por exemplo, de motoristas, são assistentes operacionais que exercem a função de motoristas, são técnicos à saúde, enquanto no outro lado já não são. Ou seja, não há, digamos, um seguimento correto de quem é que passa para técnicos à saúde ou não, e que a própria ACSS, digamos, que criou este imbróglio, porque não definiu na realidade quem é que devia passar para técnicos à saúde. Eu lembro que no preâmbulo da lei, e que o senhor anterior ministro, António Costa, dizia que só passaria para técnicos à saúde quem estivesse, na realidade, nos cuidados diretos para o doente. E isto era para valorizar e diferenciar estes profissionais, que não vale a pena nós estarmos aqui a referir o quanto são necessários no Serviço Nacional de Saúde e na prestação de cuidados para com os doentes, mas para reforçar que estes profissionais têm que ser valorizados e diferenciados dos restantes assistentes operacionais. Ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos aqui a dizer que
um assistente operacional que esteja na limpeza, que seja melhor com o técnico de saúde, não é isso que está em causa. O que está em causa é que são trabalhos diferentes, trabalhos distintos e, como tal, têm que ser diferenciados. E o que está a acontecer é que não há uma diferenciação. Neste momento, a ACSS, passo a expressão, deixou a bola às administrações. E nós já sabemos que as administrações, muitas delas, fazem aquilo que lhes interessa e estão, na realidade, a criar aqui uma diferença entre várias OLS em que uns são, outros não são, e claro que neste mundo digital todos acabamos de saber que na determinada OLS o colega que faz a mesma função que eu é TAS, eu que estou nesta função, por exemplo, na farmácia já não sou, que é laboratório no OLS é TAS, outro está na outra OLS já não é. Isto cria aqui uma situação aberrante. Estamos num país tão pequeno e não consigo perceber como é que não há uma entidade que diga só passa para a Tecnologia de Saúde estes. E todos têm de seguir a mesma bitola. Isto não está a acontecer. Isto está a criar, digamos, esta confusão. E além que, como já referi, já vamos com 6 meses que a lei foi acumulada e que diz o decreto de lei que ao fim de 15 dias os profissionais aqueles que estavam enquadrados para a Tecnologia de Saúde, teriam que passar para a Tecnologia de Saúde, mas a verdade é que já vamos com 6 meses e ainda acho que nem metade das OLS já fizeram esta transição. Ou seja, se um cidadão comum respeitasse uma lei, certeza absoluta já tinha um processo de crime em cima. Neste caso, não estou a perceber qual é a diferença entre um cidadão comum e uma administração de uma qualquer OLS. E passo a palavra agora ao João para não estar a alongar mais. Obrigado. Então, muito bom dia a todos e a todas. Eu faço as minhas palavras que o Sr. Dr. Adão referiu. Portanto, esta oportunidade que nos deram de estar a conversarmos com a Comissão de Saúde, com a 9ª Comissão de Saúde, e, no fundo, o que o Dr. Adão disse é o que está a acontecer. Eu, por exemplo, na minha OLS, aquilo chegaram, aliás, aquilo chama-se lista nominativa, portanto, nominativa até vem de nome, e, por exemplo, na minha OLS, por isso simplesmente puseram o número mecanográfico e nem o serviço colocaram da transição destes profissionais que passavam para técnicos auxiliares de saúde. E como diz o Dr. Adão, e isso é grave, porque não sei o que é que a OLS me deu trabalho, e outras fizeram isso, estão a tentar esconder. Porque quando se iniciou este processo do Decreto-Lei 120/2023 em dezembro, além de que as listas tinham que estar elaboradas até 15 de janeiro de 2024, colocadas nas plataformas digitais de cada OLS, a própria pessoa que passava em si, per si, tinha que ser avisada por e-mail. Nenhuma OLS fez isso. E, portanto, não sei o que é que por exemplo, a OLS onde eu trabalho e outras que eu conheço, colegas que falamos, pura e simplesmente eles afixaram as listas dos recursos humanos e não puseram lá o nome e nem puseram o serviço. Não sei, para esconder qualquer coisa. Para aquela situação em que, por exemplo, a primeira OLS que fez as listas nominativas fez aquilo muito rápido, pegou em tudo o que era assistente operacional e passou tudo para técnico auxiliar. Diz o decreto-lei e até uma própria quase que circular da ACSS dizia que só passavam para técnicos auxiliares de saúde as pessoas e os profissionais que prestam cuidado de saúde diretos ao doente, como higienização, alimentação, preparação dos doentes para cirurgias, portanto, no fundo, o conteúdo funcional que já está criado desde 2010 do técnico auxiliar de saúde e, portanto, isso é muito preocupante. E não sei o que é que as OLS têm a esconder. Sei que já houve muitas reclamações, a ACSS refugia-se nessa situação, as pessoas que reclamem perante os recursos humanos
Sabemos que os recursos humanos nas ULS têm pessoas qualificadas, têm departamentos jurídicos, têm até juristas, se não têm, socorrem-se de empresas fora, e depois acontece que, como o Dr. Adão disse, já passaram 6 meses, está tudo uma confusão, era um processo super simples e tornou-se num processo muito doido. E nesse sentido, vínhamos a apelar à nona comissão que fizesse chegar aos senhores grupos parlamentares que este decreto-lei tem que ser cumprido na íntegra e não ter várias interpretações. Eu não consigo entender, como diz o Dr. Adão, que um decreto-lei tenha várias interpretações e cada um dê a sua interpretação. Não, é o que está escrito no decreto-lei da República e tem que ser cumprido. De momento, era o que tinha para dizer às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos sobre esta questão. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares presentes. Passaria a palavra à deputada Isabel Fernandes, do Grupo Parlamentar do PSD. Bom dia a todos. Obrigada, Senhora Presidente deste Grupo de Trabalho, a colega Ana Oliveira. Cumprimento especialmente o Dr. Adão Rocha e o Sr. João Faiel, peço desculpa, por nos trazerem esta preocupação. Nós entendemos que não é um processo novo, é recente, portanto, a carreira de técnico auxiliar de saúde foi implementada a partir do dia 1 de janeiro deste ano, mas dessa data até agora, aquilo que nos fazem chegar hoje é um reforço e com alguma clareza e com... talvez precisássemos de mais alguns dados, mas essas preocupações já nos têm sido chegadas diariamente naquele que é o nosso contacto com as pessoas e o nosso contacto com a nossa população. Na realidade, o assunto é a criação da vossa audição, é a criação de audiência, é a criação da categoria técnico auxiliar de saúde, mas na realidade não é a criação da carreira, porque o decreto-lei da criação da carreira não parece ser um problema. O que está aqui em causa são a transferência e o processo de transição das carreiras, intercarreiras, e, sobretudo, aquilo que são as várias interpretações do mesmo decreto-lei. Isto tem acontecido, ou não é um caso isolado, e tem acontecido nas várias carreiras das áreas da saúde. Portanto, esta situação das várias interpretações, das diferenças entre determinados aspectos que acabam por causar uma série de constrangimentos entre os vários profissionais, principalmente aqueles que fazem o mesmo tipo de trabalho, tem sido um problema. E é preciso olhar... O que nós percebemos é que a vossa preocupação é legítima, agradecemos que a tenham trazido e que realmente é necessário olhar para esta situação no sentido de repor aqui alguma justiça ou tentar, na medida em que é possível, enquanto Comissão de Saúde e enquanto deputados eleitos neste trabalho de Comissão de Saúde, aquilo que podemos fazer relativamente a isto. Dizem que a ACSS não definiu os critérios de forma muito clara, não sei se aí podemos ter algum tipo de atuação. Agora, o que é certo é que a forma como a carreira está a ser implementada está a causar muito mal-estar e muitas injustiças, tanto por os profissionais que não prestam cuidados diretos ao utente, como aqueles que os prestam e não passaram, os que não prestam e passaram, e até me parece menos mal quando o Sr. João diz que há uma OLS que considerou todos e passaram todos. Às vezes isso acaba por não ser o mal maior, porque há outras situações em que aconteceu exatamente o contrário e isso tem-nos chegado todos os dias.
penso que aqui é muito importante e aquilo que faz a diferenciação entre o auxiliar de saúde e o técnico auxiliar de saúde e o assistente operacional passa essencialmente pela formação e pelas capacidades e acreditação e a capacitação para prestar cuidados diretos ao utente. E isso é aquilo que vai fazer muita diferença. Esta transição vai precisar de ser olhada realmente de alguma forma. A única coisa que eu poderia aqui pedir, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e não sei se em nome de todos, é se há possibilidade de fazer chegar mais algumas situações, ou situações de diferenciação entre as várias ULS, alguma coisa que nos ajude também a fazer esta identificação neste momento, porque são dados muito pouco concretos neste momento aquilo que nos tem chegado. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Partido Socialista, pela Sra. Deputada Susana Correia. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Permita-me cumprimentar a Dr. Adão Rocha, João Fael, que bem conheço, e felicito pela atividade que têm desenvolvido em prol do técnico auxiliar de saúde. Já tive a oportunidade de visitar a associação e temos consciência do problema que nos apresentam e que temos que acompanhar. Mas gostava de fazer aqui uma resenha histórica. Primeiro, há aqui uma grande conquista destes 24 mil técnicos auxiliares de saúde, que é a carreira. Mais de 15 anos que lutaram, e nós acompanhamos esta luta e este trabalho imenso desta associação e também das estruturas representativas destes trabalhadores para criar a carreira. A carreira foi criada no governo do Partido Socialista a 1 de janeiro, ponto base para avançarmos com uma nova carreira ao serviço da qualidade prestada nas nossas instituições de saúde. Temos a criação também das ULS, também em 1 de janeiro de 2024. Entretanto, temos a interrupção de uma legislatura, contudo, o que os senhores, que eu sei que acompanham, também percebem que isso acarreta nestes processos. O que é que temos agora em cima da mesa? Temos uma direção executiva que ainda não conhecemos e que era importante na operacionalização, na prestação de cuidados de saúde, e temos que agarrar este tema por prateleiras. As ULS que ainda não avançaram para cumprir o decreto da passagem destes prestadores de saúde para a carreira de vida, e as que já passaram, mas que não passaram de forma correta, não tendo em conta o princípio do decreto-lei, que é a diferenciação na prestação de cuidados de saúde. Uma coisa são os operacionais, assistentes operacionais, outra coisa são os que têm o critério, que reúnem os critérios na prestação direta de cuidados de saúde e devem integrar a carreira. Eu pedia à Associação se podia fazer chegar à Comissão de Saúde para ser distribuída a todos os grupos parlamentares a circular interpretativa da ACSS deste decreto-lei. E que nos pode explicar melhor quem são efetivamente os profissionais que devem passar. E a partir daqui, através do Grupo de Trabalho, através da Comissão de Saúde e todos os grupos parlamentares, vamos ter que, com o Ministério da Saúde, com a ACSS, com a nova Direção Executiva e também com os Conselhos de Administração das ULS, que também querem autonomia, portanto a autonomia não é para interpretar de maneira diferente um decreto-lei, é para tentarmos a equidade em todo o país, e acompanharmos isto. Eu tenho consciência que nós temos aqui questões muitíssimo pontuais e vamos precisar do trabalho da associação em cada ULS para percebermos estas questões que estão a aparecer e que são muito difíceis. De um lado são os CIEs que estão a passar para a técnica auxiliar de saúde, do outro lado são os da limpeza, do outro lado não está ninguém. Portanto, nós temos consciência da dificuldade que temos pela frente. Mas há uma coisa que nós não podemos pôr em causa, é a importância da criação desta carreira, o quanto ela custou. Agora criada, temos aqui um trabalho árduo, vocês, as estruturas representativas destes trabalhadores, também junto do Ministério da Saúde, junto à CSS, e nós próprios deputados aguardaremos a nova equipa da Direção Executiva para imediatamente avançar
com esta necessidade. Isto é um trabalho muito meticuloso, porque vai nos obrigar a perceber a realidade em cada instituição. Elas são, neste momento, são 39, se o Ministério da Saúde não recuar, mas para já temos 39 em cima da mesa. Portanto, de parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, conhecemos a questão, conhecemos o problema e precisamos também da vossa colaboração para podermos acompanhar isto, quase como se diz, numa teia de ponto a ponto, vamos pescar à linha estas situações, mas tivemos outros exemplos, noutras carreiras que também foi preciso pescar à linha as questões, portanto, achamos que podemos fazê-lo. Muito obrigada pelo vosso trabalho e o nosso compromisso neste acompanhamento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Diva Ribeiro, do Grupo Parlamentar Chega. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Saúdo também a presença por videoconferência dos representantes da ATAS. No texto que foi enviado para a Comissão de Saúde a solicitar esta audiência, a APTAS refere que, ao fim de 5 meses, contam-se pelos dedos das mãos as ULS que já fizeram a respectiva transição. Nós gostaríamos de ter mais pormenores sobre esta transição que está a ocorrer dentro das ULS e também quantas ULS já o fizeram. Referem também que, e passo a citar, a ULS está a fazer uma transição que pensava que não existia em Portugal, ou seja, os processos de transição ad hoc. Em todas as ULS que fizeram esta transição, existe uma questão de terem passado colaboradores que não prestam efetivamente cuidados de saúde diretos aos utentes. Pergunto-lhe também, mais especificamente, se isto se verificou, em que ULS se terá verificado esta situação. Também no Decreto-Lei 120/2023 está referido, adicionalmente, o desenvolvimento correspondente ao conteúdo funcional exige a posse de habilitações e qualificações profissionais adequadas. Gostaria também de perceber a que curso específico se refere, se existe efetivamente um curso específico e se existe, quais são as entidades que o estão a certificar ou que o certificaram. E também se todos os assistentes operacionais que fizeram ou estão a fazer esta transição, estão a fazer ou já fizeram este referido curso. Por outro lado, a transição a que se refere, de acordo com o artigo 109 da Lei 12A/2008, de 27 de fevereiro, neste caso específico, da categoria dos encarregados gerais operacionais e da categoria de encarregado operacional, os problemas que referiram nas transições também são verificados. E, finalmente, no que diz respeito ao Decreto-Lei nº 120/2023, na sua totalidade, gostaria de lhe perguntar o seguinte: quais os pontos mais negativos, na vossa perspectiva, no que diz respeito a este Decreto-Lei? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra neste caso, ao Dr. Adão Rocha e ao Sr. João Fael para responderem a algumas questões aqui colocadas pelos Srs. Deputados e tecerem as considerações que acharem importantes. Ok. Então, eu vou falar antes do Adão e tentar que consiga responder a algumas situações que foram questionadas pelas senhoras deputadas e deputados. Inicialmente, este decreto-lei, quando foi criado e antes até de ser assinado, neste caso foi só por uma estrutura sindical
e, como se costuma dizer, à 25ª hora. E é pena que eu não tenho nada contra o sindicalismo, apenas não me identifico, mas já há muitos anos, com os sindicatos, porque são verdadeiras agendas partidárias dos partidos. E, portanto, acabam por funcionar nessa forma. E, inicialmente, o decreto-lei exigia que quem transitava para esta categoria técnico-auxiliar de saúde, que é específica, é diferenciada e é nova, não tinha nada a ver com os auxiliares de ação médica antigamente. E mais, as pessoas tinham que ter o curso técnico auxiliar de saúde, que é de 2010, da portaria 1041 de 2010, 7 de outubro, pessoas que então tiraram o curso e perguntava-se então as pessoas que já estavam a trabalhar há 10, 15, 20 anos com a experiência que tinham. Então foi criado um RVCC, que é um reconhecimento e validação de conhecimentos e competências, que também tinha um pouco de formação, mas no essencial era o reconhecimento da experiência que tinham já do trabalho que tinham com os cuidados com os doentes. E, efetivamente, quem tinha que passar era realmente as pessoas que trabalham nos internamentos, trabalham nos blocos operatórios, trabalham no serviço de urgência, portanto, e efetivamente fazem os cuidados diretos, assistenciais, da alimentação, da higienização, da descontaminação da parte também fisiológica dos doentes, não é? Mas eu acho engraçado existir um decreto-lei da República, depois existe uma entidade pública, um instituto público que é a ACSS. Só para referir que quando foi assinado o respectivo decreto-lei, a 15 de dezembro de 2023, à 25ª hora, estava escrito no decreto-lei que era só para passar então as pessoas que tivessem a certificação do técnico auxiliar de saúde, que é um curso ministrado pelo IFP e pelas escolas profissionais. E conseguiram chegar a acordo, essa estrutura sindical, com o governo, então passava tudo. Portanto, motoristas, serralheiros, eletricistas, armazéns, telefonistas, passava tudo. E depois há acesso a ajudar mais um pouco na festa, ou fazer uma situação que eu nunca esperei. Há uma palavra em Portugal que é a chamada, o etc. E o etc. Em Portugal dá para tudo. E, portanto, até a própria ACSS fez uma FEX-TAS e teve webinars com as ULS, mas o que é certo é que cada uma faz o que quer e lhe apetece. E isso aí acho que é grave. Mas eles dizem, mas aqui a ACSS dizia que quem exerce funções na área de prestações de cuidado de saúde, conforme o Decreto-Lei 120 de 2023, e que distingue dos demais assistentes operacionais, que são os tais telefonistas, são os tais motoristas, serralheiros, eletricistas e tal. Mas e depois chega, o foco está no apoio direto à prestação dos cuidados de saúde, não descurando que estes profissionais fazem parte integrante de várias equipas multidisciplinares, que são constituídas em diversos contextos de serviços e estabelecimentos de saúde, designadamente nos serviços de internamento, blocos operatórios, serviço de radiologia. Eu não vejo aí nenhum contacto direto com o doente num serviço de radiologia, nem fazem higienização, nem mudam fraldas, nem tiram fluidos biológicos. Laboratórios, também não tem contacto direto nenhum. Como é que a ACSS foi buscar isto é que eu não percebo. Como é que serviço de radiologia não tem contacto direto nenhum com o doente. Laboratórios, muito menos. Nem veem os doentes, nem saem dos laboratórios. As farmácias, por isso, simplesmente não vão, até somos nós
como técnicos auxiliares de saúde, agora, neste momento, os que já estão, é que vão até às vezes buscar os medicamentos. Farmácias, serviço de esterilização, este sim é importante, porque é um serviço que implica que sejam bem descontaminados os chamados materiais que depois vão para as cirurgias, para as pessoas não apanharem infecções, e cada vez apanham mais infecções. Mas depois então põe o tal etc. E, portanto, as próprias ULS, com o que eu disse de Serviço de Recursos Humanos, juristas, departamento jurídico, fez a tal confusão e que está a criar essa confusão. E pronto, eu estou convencido que isto nem lá para o Natal o assunto está resolvido. Do resto, o que me apraz só dizer é que, portanto, isto tem trazido as tais confusões, e até as próprias ULS estavam com problemas, porque se nós era para termos mais contacto direto com o doente, que é o que se passa no resto da Europa, para libertar também um bocado os outros, nós trabalhamos em equipas multiprofissionais e multidisciplinares, para libertar um pouco mais os enfermeiros nos cuidados ao doente, nas prescrições das medicações e outras situações. E é verdade que o que está ainda a acontecer, que é grave, que acontecia antes, é que as ULS, como estão a precisar de pessoas, e como fizeram na altura do Covid, vão ao IFP buscar pessoas sem qualquer formação, e perante um decreto-lei que saiu, que só deve entrar pessoas com certificação, terem o certificado do próprio IFP, isso não está a acontecer. Pronto, o resto acho que o doutor Adão da Aptas irá mandar mais documentação. Bem-ajem por esta oportunidade, e é o que se me oferece dizer no momento. Bom dia. Ora, bom dia, mais uma vez, não é? Eu vou tentar ser sintético para não ocupar muito tempo, vocês também têm os vossos compromissos, e vou começar, por exemplo, por responder à senhora deputada, a doutora Isabel Fernandes, que dizia que até seria e era mais fácil de passarem todos, que assim o problema, de certa forma, estaria mais ou menos resolvido. Pronto. Eu prefiro o contrário, prefiro pecar por zelo, por excesso, porque por zelo, quem não transitou sempre pode o fazer, cumprindo os requisitos de ser técnico da saúde. Por excesso, seria mais complicado dizer a quem passou para TAS, dizer que agora deixa de ser TAS, porque afinal não cumpre os requisitos. Acho que é melhor o zelo que o excesso. Isto é só uma parte. Reconhecemos que a carreira técnica da saúde foi uma conquista e que ao fim de 15 anos realmente conseguiu-se chegar a este ponto. Logicamente nada está acabado e há sempre um processo que é constante, e isto tem que ser limado. A própria carreira da enfermagem também teve estes problemas e logicamente, só que eles têm uma estrutura que é chamada Ordem, que tem outro peso em Portugal que nós infelizmente não temos. Mas é algo que se vai fazer e que vamos tentar trabalhar, logicamente que nos sai um bocadinho da nossa vida particular, mas assumimos este compromisso e é isso que iremos fazer. Tenho um bocadinho de dúvidas às estruturas sindicais em Portugal, como o João já disse, e muito bem, é que este problema também foi criado um pouco por causa dessas estruturas sindicais, porque se tivessem escutado na realidade quem conhece a problemática desta profissão e nos tivessem dado voz e para a gente poder também estar no processo negocial, se calhar algumas coisas disto que está a acontecer não estavam a acontecer, não é? Quanto às perguntas da senhora deputada Rita Ribeiro, se não me falha a memória do que escrevi, quantas EOLs já fizeram a transição, nem nós sabemos, muito honestamente. Nem nós sabemos quantas fizeram. Vamos ouvindo que umas já fizeram, outras já estão em processo de transição. A minha, por exemplo, ainda está a fazer o processo de transição, porque
têm requisitos específicos, porque nós, os assistentes operacionais nesta OLS, entre Douro e Volga, somos nós que fazemos tudo, não é uma OLS que tenha serviços contratados, por exemplo, de limpeza, nem de outras estruturas, então há aqui um problema acrescido de que se os TAs passam a TAS, deixam de fazer determinadas funções que até agora faziam como assistentes operacionais, ou seja, um assistente operacional num internamento fazia tudo, desde ser o TAS, que é o que se espera, também faziam a parte das limpezas gerais nos próprios serviços. Ora, ou fazemos uma coisa ou fazemos outra. E este é um grande problema que esta OLS tem, que é realmente não ter pessoal depois para fazer aquilo que os TAs, que até agora faziam, que éramos chamados os paus para tentar colher, por isso é que ainda não fizeram a transição. Mas isso é outra parte. Das que conhecemos e das primeiras que fizeram a transição, por exemplo, Santarém e Évora, foram aquelas que passaram praticamente todos. Com alguns e-mails que nós mandamos para essa OESA a reclamar e a expor a situação, tivemos respostas às vezes um bocadinho até ridículas, mas que eu irei fazer chegar à nona Comissão de Saúde todos estes documentos que fomos fazendo ao longo deste tempo. A própria OLS de Setúbal também fez transições totalmente ridículas, pessoas que realmente estão nos cuidados não passaram, porque isto aqui um bocadinho, e passa a expressão, tem a ver um bocado com o gosto pessoal de cada chefia ou cada chefe para com as pessoas. Se não gostam daquela pessoa, aquela pessoa já não passa. Isto acontece, é uma realidade, não está em causa se a pessoa está apta ou não, ou se está enquadrada ou não, tem a ver com o chefe se gosta ou se não gosta desta pessoa, esta pessoa já não passa. Isto é surreal em Portugal. Quanto aos cursos, realmente estes cursos já existem desde 2010, são cursos a nível secundário. Os nossos alunos fazem um curso escola pela via profissional, fazem um curso técnico de saúde de 3 anos, No IFP são cursos de 1 ano e 2 meses, ou de 1 ano e 8 meses, consoante a escolaridade que os adultos possam ter. Neste caso, quem tem o 12º ano faz um curso tecnológico, quem não tem o 12º ano faz o curso tecnológico, mas com a vertente académica, que será para concretizar o 12º ano. De qualquer maneira, são cursos bem enquadrados, têm um referencial riquíssimo. O próprio referencial foi elaborado pelos enfermeiros e pela Ordem de Enfermeiros, por isso está enquadrado naquilo que é ser técnico de saúde. E depois temos o tal processo RVCC, que é para não obrigar, digamos, agora um profissional que já esteja a trabalhar na área há alguns anos e que tenha que fazer este percurso, este curso, que eu não acho mal, acho que até seria benéfico, mas encurtou-se, digamos, esta formação para um processo RVCC, em que as pessoas só vão demonstrar de competências daquilo que já sabem fazer. E existe 50 horas de formação efetiva, no caso em algumas evidências que esses profissionais não demonstrem, e então essas 50 horas serão sim de formação. O problema da transição dos encarregados operacionais é outra aberração, porque temos encarregados operacionais e encarregados gerais que nunca lidaram com os doentes. A única coisa que fazem é, na realidade, muitos deles até fazer gestão de frotas ou gestão de serviços hoteleiros, e vão passar para tecnologias de saúde principais. Não faz sentido. Eu acho que um auxiliar, um técnico de saúde principal devia ser por concurso e não por nomeação. A pessoa estava dentro do requisito para passar para técnico de saúde principal, concorria com mais outros colegas que estivessem dentro da mesma função e depois, consoante os testes e os requisitos académicos, passaria ou não. Isso era outra história. Agora, o que estamos na realidade a ver é exatamente esta passagem, é como costumo dizer, é um bocadinho ao sabor de cada administração. Aliás, os encarregados operacionais, os encarregados gerais de assistentes operacionais, antes disto acontecer, já eram assim nomeados.
Não era propriamente por concurso, era por se a administração gosta daquela pessoa ou não gosta, se aquela pessoa na realidade faz tudo o que a administração quer, será encarregado. É um pouco o que se passa aqui em Portugal. Infelizmente, o SNS, desde 2008, quando se estouraram as carreiras, digamos, no SNS, foi, no meu entender, um grande rombo que aconteceu, e isso o próprio pai do SNS o referiu antes de morrer. Acho que tentei responder o máximo. Peço o seu poder de síntese, que já passou bastante o limite. Já. Eu só para dizer que farei chegar à nona comissão toda a documentação que nós temos, até para perceberem o que é que se está a passar, está bem? Obrigado, peço desculpa. Obrigado nós pelos vossos esclarecimentos. Agradecer já de antemão a informação que nos possam fazer chegar aos serviços da Comissão de Saúde, o que seria importante para todos nós e para os grupos parlamentares poderem avaliar todas estas situações que foram referenciadas. Portanto, agradecer a vossa presença, mesmo por videochamada, nesta manhã de sexta-feira, e obrigada, e estamos disponíveis para qualquer informação que poderemos também ser úteis para estas questões. Muito obrigada e o resto um bom dia. Bom dia.